Folha 1 de volta. E o verão termina no dia 20 de março. Até lá, muita gente vai continuar reclamando do calor. Mas será que nós teremos as famosas águas de março, trazendo um grande volume de chuvas nos próximos 30 dias, por exemplo? Para nos esclarecer todas essas dúvidas, recebemos em nosso estúdio o técnico em meteorologia, Carlos Augusto Souto de Alencar, que é um dos nossos debatedores fixos e que acertou na previsão que fez aqui no comecinho do verão em dezembro. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos conversar, esclarecer a população e o pessoal que assiste o Folha 1 sobre a situação de clima e meteorologia aqui em nossa região. Não, é verdade. Será que teremos essas águas de março ou só na música do Tom mesmo? Na verdade, os índices de chuva em Campos no mês de março vão estar dentro da média. Agora, quando a gente fala em chuva em Campos, os meses em que chove mais, na verdade, são outubro e novembro. Então, eu até estava brincando aqui que o mês de novembro, se Tom Jobim tivesse nascido em Campos, ele faria águas de novembro e não águas de março. A chuva em novembro é bem mais significativa do que em março. Deve ficar dentro da média, né? Vai ficar dentro da média. A previsão com relação à temperatura é de temperaturas um pouco mais baixas que a média. Na verdade, é o ritmo desse verão como um todo. Não vai fugir do que aconteceu até esse momento. Temperaturas levemente abaixo da média, chuvas mais ou menos dentro da média. Então, deve ser assim até o final de março, até o dia 20 de março, a característica vai se manter mais ou menos a mesma que aconteceu no resto do verão todo. Apesar dessa sensação térmica de estar quente realmente, principalmente quem trabalha de terno e gravata, aquela coisa toda, todo mundo comenta, nossa, mas que calor, já é um hábito, né? Assim como faz frio, pode não ser aquele frio rigoroso, nossa, mas que frio. Mesmo assim, foi um verão bem menos rigoroso, por incrível que pareça. Sim, foi bem menos rigoroso. E se nós olharmos as médias das temperaturas altas que aconteceram nesse verão, nós percebemos que elas ficaram abaixo do normal. Era normal, em verões anteriores, atingirmos temperatura de 35, 36, 37 graus durante o dia. Pouquíssimos dias esse ano aconteceu isso. Na verdade, a maioria dos dias a temperatura não passou de 33, de 32 graus. Então, isso já demonstra que ficou realmente abaixo da média. A sensação de calor que as pessoas têm é porque há uma conjunção entre a temperatura e a chuva, ou melhor, e a umidade. A umidade do ar, se ela estiver grande, mesmo que a temperatura não esteja tão alta, a sensação no corpo do suor que não consegue ser liberado para a atmosfera, cria uma camada úmida na pele e a pessoa se sente abafada. É um termo meio antigo, mas dá uma gastura, sim, né? A pessoa fica se sentindo incomodada, mas é muito mais por causa de uma presença de uma umidade alta do que por causa da temperatura em si. É uma questão mesmo de sensação térmica, a conjunção de uma temperatura um pouco mais alta com umidade do ar também alta. Não, o engraçado é que as pessoas falam realmente dessa gastura, né? E o baiano também fala muito isso, essa gastura. E o interessante é que as pessoas também reclamam que, choveu, mas não refrescou, tem muito isso. Sim, exatamente, porque o ar continua úmido. Exatamente. Né? Como o ar continua úmido, a sensação na pele da pessoa continua a mesma. Né? Então, além disso, com o ar muito úmido, a oscilação de temperatura também é menor, a amplitude térmica é menor. Então, a sensação de resfriamento é muito pouca. Né? Então, isso daí é um fenômeno comum quando você tem temperatura alta em conjunção com umidade no ar também alta. Não, toda essa explicação tem uma grande utilidade pública, até porque nós que somos leigos, né, temos essa mania de reclamar, que choveu, não refrescou. Então você, como especialista, é o que você comentava antes de começarmos a gravar, o especialista ele se dedica a esse estudo constante das temperaturas e ajuda nessa compreensão desses ditos populares, né, que a gente acaba empregando a vida inteira. Sim. Aprende com os avós, bisavós e vai passando para gerações. Sim. Vai refrescar hoje, vai chover. Ih, não Sim. refrescou. Sim. Então, quer dizer, são fenômenos que se tornam mais fáceis de se entender com a explicação do especialista. Sim, e também há a função da meteorologia em proporcionar informação para a segurança das pessoas também. Por exemplo, a pessoa que vai pegar uma estrada com um automóvel, né? É bom saber se não vai ter uma pancada de chuva na estrada, isso pode ser perigoso. Aí nós aconselhamos que as pessoas, quando acontecer isso, estacionem o carro quando puderem, onde puderem, né? Para não correr risco.
Porque geralmente pancada de chuva dura de 30 a 40 minutos, é um tempo que se pode esperar e é melhor para a pessoa não correr risco de vida, não é um dia inteiro. Né? Isso serve também para lazer, as pessoas se programarem, né? Programar seu fim de semana, serve também como uma forma de você, ajuda na construção civil, ajuda em uma série de áreas, né, que a meteorologia pode contribuir para o bem-estar da população, para o bem-estar da economia. É essa a função da meteorologia atendendo a sociedade. Não, é realmente muito interessante toda essa explicação desses fenômenos e as tempestades também, né? Uhum. Principalmente no interior a gente tem essa coisa do medo da tempestade, do raio, daquela coisa toda, e o verão tem geralmente essa tradição das tempestades, até que nós esse verão também tivemos poucas. Tivemos poucas, né? Quer dizer, nós tivemos verões piores, em que teve menos ainda, né? Realmente não teve muitas esse ano, mas teve um pouco mais do que em outros anos. Há uma tendência aqui na nossa região, que está cada vez mais claro isso, que nós estamos influenciados pelo El Niño e pela Laninha muito claramente. À medida que esses fenômenos acontecem no Pacífico, o clima daqui é diretamente determinado pelo que acontece. Esse ano, como eu já falei aqui, foi a Laninha, amenizou a temperatura, trouxe a chuva de volta, não em índices como em outros anos, há 10 ou 15 anos atrás, mas trouxe mais chuva, foi melhor do que período de seca. Nós não tivemos seca esse verão, ainda bem. Porque senão o dano tanto à agricultura quanto ao Rio Paraíba do Sul é muito grande. Então houve uma recuperação e vamos torcer que o clima continue ajudando, né? Porque, como eu disse, ajuda em várias áreas, a gente pode, em especial na agricultura, e vamos torcer para que a situação climática se mantenha relativamente estável. Temos então mais um mês do campista reclamando do calor. Vamos ver se a próxima estação vai ser menos quente um pouquinho, que às vezes esse calor se prolonga até maio. Isso é comum, sim. É comum pelo menos até abril, porque aí quando vem o outono, ali é uma estação de transição. Exatamente. O começo da estação lembra ainda muito o verão. Então nós podemos sim, até abril, ter temperaturas ainda um pouco mais altas, presença de alguma chuva e tudo mais. Mas a tendência é que depois de abril isso vá se aproximando mais das características do inverno. Temperaturas mais baixas, sem chuva. Que é o sonho de muita gente. Tem gente que não gosta, é muito engraçado, né? A pessoa reclama, fala que saudade do calor. Não, Um dos problemas de trabalhar com meteorologia é esse. As pessoas, quando a pessoa gosta de chuva, reclama quando nós falamos que vai fazer sol. Quando a gente fala que vai ter chuva, tem gente que reclama porque gosta do sol. É difícil não dá para agradar todo mundo. A meteorologia, ela simplesmente ela é uma ciência. Vai acontecer o que a natureza determinar, né? Independente dos nossos gostos, mas como diz a poesia, né? O que seria da luz sem a escuridão, né? Não, é verdade. Então, é muito interessante mesmo você estar sempre aqui nos esclarecendo tudo isso. Bom, eu agradeço essa oportunidade e estamos sempre às ordens. É isso, nós que agradecemos. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real, acessando agora o portal folha1.com.br. De terça a domingo, há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.